Boa noite, senhores. Hoje nós vamos fazer um vídeo divertido, pelo menos divertido para mim. Nós vamos avaliar os especialistas de comentário de YouTube, né? Porque toda vez que eu posto um vídeo, principalmente quando é um vídeo reagindo a uma pessoa famosa, vem o pessoal com ensino médio semi-completo querendo te ensinar biologia nos comentários, né? Então o sujeito já inicia a frase: Você não entende evolução. Eu, que li o livro do Ridley, conheço mais do que você, tá? Alguns comentários são até muito bons e interessantes, mas a vasta maioria são de pessoas que sabem muito pouco e querem pagar de gênios, né? Tentando te menosprezar no processo. Então eu vou ler os comentários críticos no vídeo que eu fiz sobre o Pirula e o Iago. Eu vou tentar achar os comentários e eu não lerei os comentários elogiosos, mas já desde já deixo né, um grande abraço para todos aqueles que me elogiaram, deixaram suas opiniões e eu fico feliz que eu tenha ajudado os senhores de uma forma ou de outra, tá? Então, sem mais delongas, vamos tentar encontrar aí algum comentário crítico, né? Vou colocar aqui de top. Vamos ver. Tá, isso aqui não é uma crítica, mas é uma dúvida. Eu tenho uma dúvida sobre o caso da alteração cromossômica. Sabemos que diferentes espécies possuem diferentes números de cromossomos e, devido a isso, a reprodução entre as espécies seria impossível. Tendo isso como base, seria uma falha do modelo evolucionista, pois o ser que apresentasse essa mutação dentro do seu grupo não poderia se reproduzir e passar as características para os seus descendentes, tornando isso impossível que mutações em números de cromossomos se perpetuem. Não, isso não é um problema para a teoria evolutiva, pelo contrário, isso aí, duplicação cromossômica é uma das formas mais fáceis de você ter especiação, tá? Porque, principalmente em planta, duplicação cromossomo acontece muito facilmente. Então, se você tem uma população de indivíduos diploide e alguns deles têm uma duplicação total ou parcial, fica triploide ou tetraploide, então você tem um isolamento reprodutivo muito rápido, que pode gerar a especiação, até mesmo simpátrica, tá? Então isso aí acontece em plantas, do ponto de vista metafísico ainda é a mesma espécie, mas do ponto de vista biológico ficam duas populações isoladas, tá? Então essa questão da duplicação ela não é um problema para o evolucionismo não, pelo contrário, é até uma forte mecanismo de especiação, tá? Eu vou dar pause para não ficar procurando, né, olhando, lendo todos os comentários com vocês aqui. Aí quando eu achar uma crítica, eu retorno. Bom, próximo aqui, Vosme C. Samar, né? Claramente um indivíduo muito maduro. Né? O que faria com que evolutivamente girafas com pescoço maior se reproduzissem mais em relação a outros com pescoços não tão longos? Competição por recursos com outras girafas. O que faria com que evolutivamente o ser humano mais inteligente se reproduzisse mais em relação a outros menos inteligentes? Capacidade de abstrair, bolar estratégias de caça melhores e aprender mais coisas. Os menos inteligentes cometem mais erros, aprendem menos e morrem mais. Não, pera lá. Capacidade de abstrair, né? Que para quem entende filosofia já sabe que isso é algo imaterial, que não pode evoluir nunca, mas mesmo que você seja um naturalista, isso aí é uma coisa surpreendente que nenhum animal consegue fazer. E vocês casualmente falam, vamos supor que aí um ali consegue abstrair e aí ele vai caçar melhor. Meu filho, nós somos cientistas. Você está querendo lidar com explicações mágicas que simplesmente a característica que você quer que tenha evoluído simplesmente brota em alguns indivíduos. Então, meu filho, aí tudo, tudo evolui, né? E eu já falei isso em vários e vários vídeos. Isso é um pensamento circular. Tem inteligência, então deve ter evoluído, porque eu acredito que evolução é fato. Então, se deve ter evoluído, óbvio que indivíduos que tinham mais inteligência lá no passado, eles sobreviviam mais que o outro. Filho, o que você tem que explicar é como que a inteligência evolui para começo de conversa. Você sabe quais são as mutações envolvidas para fazer um indivíduo passar a abstrair quando ele é simplesmente antes, né, uma população de animais irracionais? Vocês confundem o fato da adaptação com a evolução da adaptação, meu. É óbvio
que se houverem indivíduos que são capazes de abstrair, fazer cálculo matemático, competindo com o coleguinha que não tem nada disso, é óbvio que ele vai sobreviver mais, tá? Deixa eu ver aqui o resto do comentário para eu não... Me parece bastante lógico que algo pode surgir aleatoriamente, afetar a inteligência do indivíduo. Então, a aleatoriedade vai afetar a inteligência do indivíduo, tá? Ok. E permitir ter uma pequena vantagem sobre outros não tão inteligentes, e essa característica acabar sendo selecionada e reforçada com o tempo através das gerações. Não podemos ver isso nos corvos. Os mais inteligentes têm mais vantagem sobre seus semelhantes com menos intelecto, blá blá. Olha, primeiro, você está achando que a inteligência humana, né, e essa era a pressuposição de Darwin, que é o que a diferencia dos outros animais é simplesmente uma questão de grau. Né? Então você vai incrementando a inteligência de pouquinho em pouquinho. Não, isso não é o caso. A inteligência humana, que é a única verdadeira inteligência, por assim dizer, ela é um grau ontológico distinto da inteligência dos outros animais. Você simplesmente achar. Primeiro, você não postulou nenhum mecanismo, nenhuma mutação, você não sabe quais os receptores, quais aspectos do cérebro que teriam que ser alterados para você gerar a abstração. Tem nada disso e ninguém sabe, porque não tem como explicar isso biologicamente. Tá? Mas se você acha que pode ser explicado biologicamente, é isso que você teria que fazer no mínimo. Mas essa falácia de achar que uma diferença de grau é uma falácia. Tá? Não é assim que a coisa funciona. E é mágica, né? Ai, aconteceu, foi ficando mais inteligente. E isso é além disso, isso é um non sequitur, porque o ponto do vídeo não era dizer se pessoas mais inteligentes, comparadas com o bichinho lá, burro, que ele vai sobreviver mais. Ninguém aqui está discutindo que inteligência não é adaptativo, cara. O ponto era que se evolução é verdade, você não tem razões para confiar no seu intelecto, na capacidade do seu intelecto de conhecer a verdade, porque seleção natural não seleciona para status de verdade dos seus silogismos lógicos, tá? Então você tem que acreditar que simplesmente é um efeito colateral que você agora consegue abstrair e conhecer universais e generalizar e conhecer a verdade diretamente com o seu intelecto, simplesmente porque lá na selva você estava tentando correlacionar as coisas melhores, né? Basicamente isso. É um efeito colateral ou é mágica, tá? Ai, ai. Dá uma pausa aqui, né? Creio que a questão da inteligência humana ver primariamente ser selecionada pela formação de grupos cada vez maiores. Quanto maior o grupo populacional, mais fácil é a vida do indivíduo. O que que isso tem a ver, meu? O tamanho de grupo vai influenciar a inteligência? Então quer dizer que se eu pegar agora uma população menor de humanos e comparar com uma população maior, eles são mais ou menos inteligentes do que os outros? E ainda que isso fosse o caso, por uma questão simplesmente de avanço tecnológico, você tem mais pessoas, você não está falando da diferença de inteligência entre um animal irracional e um animal racional, que são coisas ontologicamente distintas. Eu nem sei o que que esse comentário tem a ver com o vídeo, pra te falar a verdade. O ganho direto realmente não existe ao longo do tempo. Esse ganho por causa das hipóteses. O pessoal não sabe escrever, meu. Durante a lua nova, o alfa do bando fica partilhando mais os arredores da tribo junto com os mais fortes. Logo nesses dias fica mais fácil pegar uma mulher do alfa. Ou pensar como as plantas crescem depois de testar por um longo tempo, ver que pegar partes e enterrar elas nascem. Eu não tô entendendo nada que você tá falando, cara. Sério mesmo, aprende a escrever, me desculpa. Vou dar uma pausa aqui. Assisti até os 23 minutos e bem, uma das pressões evolutivas para o intelecto ser selecionado é o fato dessa capacidade de raciocinar cada vez um pouco melhor nos permitiu desenvolver ferramentas e coisas do tipo que facilitaram a nossa sobrevivência em certos locais onde não éramos de fato adaptados, como local e frio. Mais uma vez, meu, ninguém aqui está discutindo que ter inteligência é adaptativo. Vocês confundem o fato da adaptação com a evolução da adaptação. Não é só porque algo é adaptativo que a coisa evoluiu, tá? Você tem que mostrar como se deu esse processo evolutivo e simplesmente postular uma historinha em que a coisa vai gradualmente aumentando e, portanto, é selecionável,
não é ciência. Eu já falei isso um milhão de vezes nos meus vídeos. Ficar contando historinha hipotética de como você acha que a coisa se deu, não é ciência. Você tem que me mostrar quais são as vias moleculares pelas quais houve alteração, como se dá a abstração, como se dá a inteligência humana a nível materialista, se você acredita nisso. Quais são as mutações necessárias para fazer um macaco irracional se tornar racional? Quais as áreas do cérebro envolvidas com essa abstração e o raciocínio? E outra, mais uma vez, isso é um non sequitur. O ponto do meu vídeo era, né, pegando o argumento lá do Iago, mostrar que se a evolução ocorreu e você se acha um produto do processo evolutivo, não há razões para você confiar na sua capacidade de conhecer a verdade. Você pode argumentar que ter uma correlação, reagir ao ambiente seria selecionável, né? Conhecer, por exemplo, observar que ver um trovão e fugir é algo que foi selecionado no passado. Agora, se você tentar aplicar esse tipo de raciocínio para a capacidade de raciocínio, você cai num problema. Porque para você tentar explicar o raciocínio humano, a evolução do raciocínio humano, você já parte do pressuposto que você é capaz de conhecer a verdade. A evolução ela trabalha com sobrevivência e reprodução, cara. Ela não está preocupada com a cuidade da sua capacidade intelectiva. O que ajuda você a sobreviver seria suficiente. Mas quando você faz uma afirmação sobre o processo evolutivo, seja ela qual for, você já está partindo da premissa que a sua capacidade de raciocínio é acurada, que se existe um silogismo lógico, que você é capaz de ver a conclusão, porque ela se segue das premissas. É a verdade, você pega ela diretamente, seu cérebro entra em contato com a verdade diretamente. Você não fica assim, nossa, será que tem a evolução gerou acuidade na minha capacidade de conhecer a verdade? Será que algumas vezes a minha capacidade de fazer um silogismo lógico, ela vai falhar porque a seleção natural, ela só seleciona aquilo que é benéfico no contexto tal e eu nunca fui exposto a esse contexto? Será que a minha capacidade de conhecer a verdade, ela pode ser extrapolada para coisas que eu nunca tive contato, porque na savana não ouvia esse contato. Então você não tem isso. Você já sabe que o seu intelecto funciona. Ou imagino que você ache, né? Senão você estaria trancado num zoológico dentro de uma clínica de malucos. Então, quando você tenta explicar a origem do intelecto, né, de forma evolutiva, você já parte da premissa que o seu intelecto é acurado. Então você vai acabar entrando numa circularidade, meu caro. Foi a frase que eu coloquei lá do Thomas Nagel, que é um ateu. Qualquer tentativa de explicar a acuidade do intelecto já pressupõe que o seu intelecto é acurado. Tá? É isso. Vamos achar outro aqui. Deixa eu continuar o comentário dele aqui, porque isso é engraçado. Outro fator muito bom é a capacidade de criar símbolos que nos ajudou a criar grupos maiores. Olha isso, como as pessoas pensam, né? A capacidade de formar símbolos, ela já exige a abstração, ela já exige a capacidade de conhecer os universais, do intelecto. Então, assim, de novo, como que isso aí evoluiu, meu cara? Se você já está criando símbolos, significa que você já é um animal inteligente, capaz de conhecer a verdade. Porque macaco não conhece símbolo e é incapaz de fazer símbolo. E aqueles experimentinhos lá com a gorila lá no zoológico dos Estados Unidos, aquilo ali era uma palhaçada. Tá? Aquilo ali era uma coisa correlativa. Igual você ensina o seu cachorro a escutar o sininho, ele vem correndo. Você ensina o macaquinho que esse símbolozinho ele ganha a bananinha, ele vai ficar apertando os negocinhos para ganhar a bananinha. Isso não quer dizer que ele está abstraindo o símbolo. Então você está, mais uma vez, postulando a aparência de algo que é sobrenatural, basicamente, que é o aparecimento do intelecto humano, e basicamente, pum, como mágica. Apareceu. Imagina que uns conseguem fazer simbolismo e outros não. É óbvio que eles vão ser selecionados. E ninguém tá negando isso, cara. Você tem que me mostrar como que isso se dá.
Não é contar história. Nossa, eu fico horrorizado. Mas enfim, vamos lá. Eu vou responder isso aqui porque ficam perguntando o tempo inteiro. Pirula já foi convidado para o debate. O Pirula recusou o debate comigo, tá? Ele disse que só faz debate pessoalmente. Eu não vou voar para o Brasil para debater o Pirula. Se vocês quiserem me pagar um voo e hospedagem para o Brasil para debater com o Pirula, fiquem à vontade. Façam uma vaquinha, juntem R$ 10.000 no mínimo e será possível me levar. Biólogo Henrique. Biólogo Henrique foi convidado pelo Victor Ellis para debater comigo. Ele não quis, porque, segundo ele, nós somos negacionistas e ele não quer dar palanque para nós, né? Então, assim, fica difícil, né? Aí ele queria que eu debatesse lá no canal do Miranda, que é um completo enviesado. Agora, pelo que eu entendi, falou que era para eu debater no tal do Arena Apologética. Veja, o cara do Arena Apologética, contrário ao que o Henrique fica falando, nunca me convidou para nada. Ele não me mandou mensagem. Eles esperam que eu simplesmente fico acompanhando o que o Henrique faz ou deixa de fazer. Tá? E outra, eu olhei alguns vídeos daquele Arena Apologética e não vi imparcialidade nenhuma. Ali me pareceu um canal que é basicamente palanque para ateus. Né? Eu já vi vídeos ali que era uma completa bagunça, com 10 ateus difamando o cristianismo abertamente e o moderador supostamente cristão deixando a fé dele ser atacada de forma completamente agressiva, grotesca. Então isso para mim não é um indivíduo que é neutro, né? É um indivíduo que está, sabe-se lá o porquê que ele está se permitindo passar por esse tipo de coisa. Não vou tentar pressupor quais são as intenções dele. Então, se o Henrique quiser debater lá no canal do Victor Ellis, o convite foi feito há muito tempo atrás e permanece em aberto, tá? É a última vez que eu falo sobre esse assunto. Vamos lá, você se esqueceu de uma coisa, meu caro, que o ser humano melhorou e muito a forma de obter energia para sustentar seu cérebro. Tá, isso é uma postulação que você deu, né? Você me mostra como que isso se deu, cadê os artigos que supostamente suportam a sua teoria? Simplesmente, para mim, é uma asserção vazia, né? Mas vamos lá. Além disso, o gasto energético varia com o ambiente que se vive, ou necessidade. Um guepardo consegue altas velocidades, mas precisa de horas para se recuperar. Mesmo tendo uma capacidade enorme, não usa o tempo todo. Mesmo se dá em relação ao cérebro humano ao longo dos tempos. Mesmo tendo um potencial de gasto enorme, não se forçava tanto. Hoje em dia que temos um gasto enorme por causa do ambiente humano moderno. Eu acho que ele está falando isso porque eu disse que se você tem um cérebro enorme na savana, que não é utilizado para no todo o seu potencial, você está basicamente gastando energia para nada. Seria mais eficiente você ter um cérebro pequenininho que funciona para as coisas que são necessárias à sua sobrevivência e reprodução, tá? Então, o comentário do sujeito, ele não resolve o problema. Porque quem estava argumentando que houve um aumento cerebral enorme e de conexão de neurônios, que é uma coisa abismal, foi o próprio Pirula, não fui eu. Então isso aconteceu lá em algum momento do processo evolutivo. Tá? E esse pessoal que estava lá com esse cérebro extremamente elevado, com vários neurônios e conexões, eles não estavam fazendo física quântica, não estavam bolando foguetes, não estavam construindo prédios, não estavam fazendo ciência em laboratórios. Então, sim, esse cérebro enorme, sem utilização, não justificaria do ponto de vista de seleção, porque ele é um gasto energético gigantesco. Então, a sua ideia de que não havia o mesmo gasto é simplesmente a sua história e você teria que me mostrar qual era o consumo naquela época. Eu posso te falar o consumo atual, que é o cérebro que nós temos. A sua é, mais uma vez, uma historinha hipotética, conveniente para a história evolutiva, né? Vamos continuar curando. Vamos lá. Não há problema algum aqui. Vocês estão fazendo estardalhaço por nada. Vamos lá. Se em algum ponto do processo evolutivo a pressão seletiva passou a privilegiar indivíduos que de alguma forma representassem o mundo à sua volta, então, por questões óbvias, os indivíduos que tinham a capacidade de uma representação mais próxima do objeto a ser representado teriam vantagem em relação aos demais. Ok, vamos parar aqui. Pressão seletiva é um termo que, né, é um termo que não serve para absolutamente nada. Pressão seletiva é o ambiente, presumivelmente. O ambiente não tem efeito nas mudanças que hão de ocorrer.
tá? Então, você está basicamente dizendo que a capacidade de representar o mundo evoluiu. E aí, ela, caso tivesse evoluído, ela teria sido selecionada. Era como que se deu essa capacidade de representar o mundo? É isso que eu quero saber. É isso que vocês têm que me explicar. Como é que você pula de um organismo que tem só correlação para um organismo que consegue conhecer o mundo? É isso que tem que ser explicado. Mas vamos lá. Esse objeto a ser representado é o mundo. O mundo possui regularidades. Logo, as melhores representações do mundo também incluiriam suas regularidades. E mais, para que os indivíduos tenham um poder de previsão e planejamento, tais regularidades precisam ser abstraídas da realidade concreta, justamente para que as regularidades vistas num cenário particular pudessem também ser aplicadas em cenários futuros. Daí surge o pensamento abstrato. Uau! Então, porque era necessário. Olha o lamarquismo aqui. Ele não percebe isso, né? Então, por que tem uma suposta pressão seletiva, que ele não nos fala qual é? Então, magicamente, o indivíduo vai, porque seria mais adaptativo que ele conseguisse de forma acurada representar o mundo, ele passa a representar o mundo. Mais uma vez, as pessoas não percebem isso. Elas confundem o fato da adaptação com a evolução da adaptação. Ninguém está negando que ser capaz de conhecer a verdade e abstrair as coisas não seja adaptativo. É a razão que o ser humano está aí e controla o mundo todo. A questão é como que isso se dá por um processo ao acaso, que é a mutação. Como que uma mutação leva ao poder de abstração, meu amigo? Se você tem poder de abstração e consegue gerar símbolos e raciocinar, é óbvio que você vai sobreviver mais do que o seu animal, o seu colega irracional. Esse não é o ponto a ser discutido aqui. Primeiro que o ponto do meu vídeo era que se você acredita na evolução, você não tem como ter confiabilidade no seu intelecto. Porque para você investigar a evolução do intelecto para saber se ela é acurada ou não, você já parte do pressuposto que o seu cérebro consegue conhecer a verdade. Senão você não conseguiria desenvolver a teoria evolutiva. Você entra num processo circular. Mas vamos lá, terminar de ver o comentário. E assim, né, o pensamento abstrato surge assim, magicamente, porque a pessoa quer que tenha surgido. O teu erro é achar que a evolução trabalha diretamente com a característica a ser selecionada. De novo, mais um falando isso. Eu não sei qual é a vantagem evolutiva de um indivíduo saber física quântica, logo isso não poderia ter sido selecionado pela evolução. Meu Deus do céu, cara, isso é de uma ingenuidade tremenda. Ora, o que foi selecionado não foi especificamente a capacidade do sujeito de entender mecânica quântica, mas sim algo muito mais geral, que é a capacidade de criar representações do mundo e de suas regularidades. Mediante essa capacidade de criar representações do mundo, o sujeito pode interagir melhor com o meio ambiente, evitando perigos e extraindo recursos. Além disso, ele pode competir melhor com seus pares. Esse é o ponto crucial. Competir com leões, gazelas e outros bichos é relativamente mole. Os animais não possuem as mesmas armas que eu, o intelecto. Competir com meu vizinho, que também está desenvolvendo o mesmo aparato intelectual, de novo, lamarquismo, né? Que eu, e que muito mais que leões gazela, ele compete comigo por todos os recursos do ambiente, blá blá blá. Ai, meu Deus, é muito longo esse comentário. Mas enfim, eu vou falar pela 19ª vez. Ninguém está negando que ser capaz de conhecer o mundo seja adaptativo. Vou repetir. Ninguém está negando que ter inteligência é adaptativo. Tá bom? Ficou claro? Agora vamos lá. A evolução, ela se importa com o agora, como você mesmo disse. Ela se preocupa com o sucesso reprodutivo e sucesso de sobrevivência, porque ela vai implicar geralmente em maior reprodução. O processo evolutivo não está preocupado com a sua capacidade de conhecer a verdade. Se você consegue representar o mundo
de forma boa o suficiente, a coisa estagna por aí. Você só vai evoluir aquilo que você, teoricamente, isso assumindo a premissa evolutiva, aquilo que você tem contato no seu ambiente. Então, a capacidade intelectiva humana, como você mesmo falou, ela é geral. Eu posso nunca ter ouvido falar de um teorema matemático, mas se eu estudar o teorema matemático ali e ver que uma coisa se segue da outra, eu consigo compreender aquilo. Se eu vejo um silogismo, eu acredito na conclusão, porque ela se segue diretamente das premissas, por exemplo, no modus ponens. Então, essa generalidade do intelecto humano de conhecer a verdade, que é o problema aqui. Porque quando você está pensando, por exemplo, na evolução dos sentidos, como, por exemplo, a visão, a capacidade de representação visual do mundo, você pode pensar, bom, assumindo a premissa evolutiva, você pode pensar assim, bom, como a evolução é um processo ao acaso, que beneficia a coisa só de acordo com o contexto ali, né, da seleção, então eu tenho razões assim razoáveis para acreditar que os meus sentidos serão acurados na maior parte do tempo, porque representar o mundo de forma, né, com a questão visual é adaptativo, teria sido selecionado, etc. Agora, essa abordagem carefree com o intelecto, ela não ocorre. Você não fica refletindo se, será que a evolução me deu a acuidade do intelecto? Será que o meu silogismo lógico, às vezes o meu cérebro vai falhar porque na evolução ele não selecionou para esse tipo de inferência? Você já presume que você é capaz de conhecer a verdade diretamente? Então, toda vez que você tenta explicar a origem da razão pelo processo evolutivo, você já está partindo da premissa que a sua capacidade de conhecimento, de intelecto, ela é 100% acurada. Ela conhece a verdade. Ela não é capaz, óbvio que você é capaz de errar, mas a sua capacidade de conhecer a verdade, ela é sempre presente em potência. As pessoas não entendem isso. Eu sugiro ler o livro do Thomas Nagel. Ele é um ateu, cara. Ele percebeu isso. Para você especular sobre a evolução do intelecto humano, você já tem que partir da pressuposição que o intelecto humano funciona sempre. Para você rejeitar uma hipótese que está em contradição com a outra, você tem um sistema de preservação de verdade que você percebe, não, isso aqui contradiz isso daqui. Então eu jogo fora isso daqui. Você explicar isso daí evolutivamente, essa generalidade do conhecimento humano, da capacidade de conhecer a verdade, do ponto de vista naturalista, você não consegue, meu. Você já parte do pressuposto que o seu intelecto é acurado. É isso. Eu não entendo por que a mente ou alma não poderia surgir da matéria. Não estamos falando de um Deus todo-poderoso? Pera, só porque Deus é todo-poderoso não quer dizer que ele possa fazer uma contradição, né? Se você estudar, você não sabe o que é alma. A alma é um princípio, é a forma substancial dos viventes. Então, ela não é matéria, por definição. A alma é a forma. É o que informa a matéria. Então, portanto, não pode ser a própria matéria. Então, Deus não pode fazer um círculo quadrado, por exemplo. Nem pode fazer alma ser matéria. Porque isso é uma contradição. Tá? Por que Deus não poderia criar a matéria com uma ordem de tal forma que ele se coordena até a forma que está e depois permanecesse estável? Não é isso que acontece quando uma criança cresce e vira adulta? Tá, isso que você está falando chama front-loaded evolution, né? A criança, ou mesmo, né, o embrião ali, quando o zigoto, quando acaba de se formar, ele já é humano, 100%. E
tudo aquilo que vai desabrochar, por assim dizer, está ali presente em potência. Aquilo ali só vai desabrochar com o tempo e vira ato, né? Então, o indivíduo adulto ele está ali em potência no zigoto, mas ele é sempre humano. Então, o que você está querendo defender aqui é uma ideia de que Deus haveria colocado em potência no primeiro ser, basicamente, todos os outros seres vivos. Então, dentro de um único organismo, você teria em potência todos os outros organismos. Seria possível que Deus tivesse feito isso? Até onde eu sei, não seria impossível. Não sei se há uma contradição aí. Teria que conversar com um, alguém mais especializado em metafísica, que de certo eu já o fiz e de fato poderia ter sido feito. Mas Deus não o fez assim. Tá? Então, Front-Loaded Evolution ela não tem suporte nem teológico. Você não vai encontrar nada disso na Bíblia, na tradição católica, e nem, por exemplo, no registro fóssil. Não há um gradualismo. Você tem criaturas aparecendo abruptamente no registro fóssil, tá? Então é isso. Então bastaria Deus ter criado o universo com um conjunto de leis, não sei o que é isso, propícias. Aqui aparece apenas uma vez a vida da matéria e seu movimento se consolidar, se permanecer estável por uma ordem intrínseca. Isso me parece mais provável do que negar o movimento dos astros, a paleontologia e a geologia. Quem que está negando o movimento dos astros, paleontologia e geologia, meu? Quem está negando a paleontologia são os evolucionistas, que afirmam um gradualismo que lá não existe. Vão dizer que, usando apelo à ignorância, porque não cavou o suficiente ainda para encontrar os intermediários. Quem está negando a paleontologia não sou eu, não. Não faz sentido o argumento da Terra Nova ter sido criada velha, porque... enfim, eu não nem defendo Terra Jovem. Então eu não sei da onde que esse sujeito está tirando isso em um vídeo que era sobre o intelecto humano. Mas enfim, vamos continuar procurando. O professor Edgar, que ele já postou uns 50 comentários nos meus vídeos, ele tá adorando meu canal, tá apaixonado. Amigão, qual teoria que você pode nos apresentar para explicar a diversidade da vida no planeta? Olha, eu acho que a vasta maioria da diversidade ela se dá por plasticidade fenotípica, que é posteriormente perdida, tá? Então você tem uma espécie, ela tem potência, capacidade de apresentar diversos fenótipos. Em algum momento, esse fenótipo, essa plasticidade é perdida e as populações ficam travadas em um dos fenótipos. Então, é o que se deu, por exemplo, com os ciclídeos na África, foi o que aconteceu com os lagartos anoles lá nas ilhas caribenhas. Então, todos os eventos de especiação mais dramáticos que nós temos, eles se dão por plasticidade. Então, seria essa aí a minha teoria de especiação, tá? Vamos lá, o Lucas. Vamos voltar à época de quando o ser humano começava a construir suas lanças e armas com a construção de objetos que facilitava a caça e o descobrimento do fogo que ajudou com os imediatos de alimentos, ajudou sim na preservação da espécie humana. Ninguém está negando isso, meu caro. Se ele já está construindo lança e armas e construindo objeto, é porque ele já tem intelecto. Para você fazer artefato, e eu defendo isso em um artigo que eu escrevi com o padre Michael Chaberek, capacidade de fazer artefato, arte, ela já implica necessariamente a capacidade intelectiva do homem. Então você já está aí basicamente descrevendo um humano. Mas nós estamos discutindo exatamente a origem da capacidade de fazer isso que o senhor está descrevendo, tá bom? Ferramenta, produção, consigo utilizar para fins de pensamentos filosóficos. Tá, mais uma vez, não existe uma gradação, não é que você começa abstraindo algumas coisas e daí você vai melhorando e a sua capacidade abstrativa vai ficando mais geral. Senhores, ou você tem inteligência ou você não tem. É binário. Se você consegue abstrair algum universal de forma a raciocinar e fazer uma ferramenta, então você já é capaz de fazer física quântica, tá? Então o Homo erectus, que já trabalhava com fogo, e nada mais é do que um humano,
ele já era um animal inteligente, um animal racional, portanto, um homem. Mesma coisa com o Neandertal, Homo habilis, até Australopithecus. Não existe esse trem de graduação, graduação de abstração, de capacidade intelectiva. Ou você tem inteligência ou você não tem. Tendo inteligência, é óbvio que existem variações acidentais. Algumas pessoas são mais ou menos inteligentes que outras. Porém, todas elas têm capacidade de conhecer a verdade. É esse que é o ponto. Vamos lá, o aberto agora. Eu acho que falta psicologia e sociologia para explicar esses fenômenos que não são do âmbito meramente biológico. Muitas das criações humanas se desenvolveram pela cultura. Cultura já implica abstração, capacidade intelectiva. O exemplo do vídeo da criança de uma tribo isolada que é levado para a Europa e pode aprender como filosofia e arte está aí. Existe uma evolução social além da biológica, estamos lidando limitados a nossa condição biológica. Meu Deus, vocês não sabem escrever, cara. A única evolução cultural que existe é uma evolução de moral, de tecnologia, e ultimamente a cultura perfeita é uma cultura católica. Então, se esse é o que você está chamando de evolução social, eu concordo, beleza? Não estou entendendo seu ponto ainda, vamos lá. Um exemplo, já conseguimos ensinar linguagem de sinais para um gorila. Ela não aprendeu a falar porque as cordas vocais são diferentes, mas a comunicação ela aprendeu. A arte nada mais é que uma forma de... Pera lá. Não, nós não ensinamos linguagem de sinais para gorilas, tá? Existem artigos, inclusive, de pessoas que trabalham com primatas, primatólogos, sei lá como é que chama isso, dizendo que esses testes que eles faziam com os gorilas e com os chimpanzés lá nos Estados Unidos eram tão enviesados que os pesquisadores queriam uma certa resposta e projetavam o que eles achavam que estava ocorrendo nos experimentos. Eram experimentos completamente enviesados, com metodologias errôneas, e os gorilas não estavam realmente entendendo o símbolo. Eles estavam, como eu falei já no comentário anterior, fazendo correlações. Se você dá uma bananinha para ele apertar o negócio, ele vai associar bananinha com isso, né? Eu vou ganhar bananinha se eu fizer isso daqui, reagir dessa forma, e pronto. Se fosse o que você está falando aí, você fala, o que falta o gorila. O que você falou aqui, negócio de. O gorila só não aprendeu a falar porque as cordas vocais são diferentes. Então, se o gorila fosse capaz de falar e só não tivesse corda vocal, ele seria mudo. Ele seria um humano mudo, você tá entendendo? Então esse gorila, ele seria mudo, mas ainda estaria dando tapa na sua cara e conquistando o planeta Terra, cara. Porque eu, se fosse gorila, com capacidade de simbolismo, inteligência, eu não aceitaria ficar trancado numa jaula. Eu ia quebrar aquela jaula, porque gorila é forte, e quando você entrasse lá para fazer simbolismo, fazer joguinhos comigo para criança de 5 anos, eu ia dar um tapa na sua cara, te pegar de refém e exigir que você liberasse a raça dos gorilas para, sei lá, e ia ser provavelmente o próximo presidente da Uganda, ok? Então, cara, tanto é que teve um experimento que não me lembro agora, acho que foi na década de 60, 70, com certeza por hippies, que eles tentaram criar um chimpanzé igual se cria uma criança. Colocaram ele na roupinha, ficaram tentando ensinar ele a falar e escambau. Sabe o que aconteceu no final do experimento? O chimpanzé destruiu a cara de uma das pesquisadoras. Porque a retardada estava lá, tentando ensinar xadrez para chimpanzé, e o chimpanzé foi lá e comeu a cara dela. Entendeu? Então, esses são os animais que você está achando que é capaz de fazer simbolismo e que entende sinais e está trocando ideia com você. Não. Ele não está trocando ideia com você. E ele não é um, um mudo. Se você colocasse, fizesse uma cirurgia, transplante de corda vocal no chimpanzé, ele continuaria, sabe, burro. É, essa é a realidade. A arte nada mais é que uma forma de comunicação, e a comunicação é fundamental para a nossa sobrevivência. Mas como não estamos mais nas condições animais na selva, essa função comunicativa criou outras vias e demandas. A nossa capacidade de observar o mundo e encontrar padrões foi evoluindo socialmente
para criarmos a ciência. Olha o lamarquismo, né? Essa direcionalidade. Porque precisa, aí vai acontecendo. Eu já falei, a questão é a generalidade. Você está dizendo basicamente que milagrosamente, mesmo que o processo evolutivo tivesse preocupado só com condições locais, você foi capaz de gerar uma capacidade abstrativa, intelectiva, que se aplica em absolutamente qualquer contexto. Você pode conhecer a verdade em qualquer momento. Não é isso que a coisa funciona, não é assim que funciona, cara. Eu já falei isso, não vou me repetir de novo. Ah, conseguimos sim ver várias habilidades humanas que eram para a sobrevivência, que foram evoluindo ao decorrer do tempo e hoje é como é. Que que o Alberto falou deve ter acontecido, né? Enfim, vamos lá. Michael, assisti atentamente com certa curiosidade até o minuto 18 e a partir daí me surgiu o questionamento. O senhor realmente é biólogo? Os meus críticos sabem falar português ou são semi-analfabetos? Mas eu gostei, porque o Michael já começou, ó, atacando. Esse que eu tava sentindo falta. Nos vídeos anteriores, basicamente todos os comentários eram assim, já começava falando, você não sabe o que é biologia, já tô questionando sua inteligência. Eu gosto de gente assim, né? Então, vamos lá. O senhor demonstra um conhecimento muito raso em evolução, tá? Eu, que tenho PhD em evolução, basicamente, entendo pouco. O Michael tira foto com crânio de plástico, que deve saber mais evolução que eu. Vamos lá. Chamando-o de senhor, não quero desmontar deboche ou arrogância, é apenas um tratamento. De fato, eu sou o senhor, e da próxima vez você deve me chamar de senhor doutor Rômulo, tá? Senão eu fico ofendido. É extremamente ultrapassado citar que Darwin e Wallace estavam errados quanto a A e B em relação à evolução. Isso é óbvio. Nenhum dos dois conhecia um bulhufa sobre genética. Para se refutar algo relacionado à evolução hoje, deve-se primeiramente ter um conhecimento básico sobre genética e populações, tendo em vista que boa parte das nossas teorias quanto à evolução de espécies e seleção natural são abarcadas por ela. Primeiro, eu sou geneticista, cara. Então, obrigado por me falar que eu tenho que entender de genética e população. Segundo, o que isso tem a ver? Eu trouxe Darwin e Wallace para discutir um problema filosófico, que é a questão da confiabilidade do intelecto se a evolução é verdadeira. Isso é independente de genética. É um problema atemporal. Tanto que o Thomas Nagel, que eu cito no vídeo, ele é um ateu que escreveu o livro dele em 2012. E ele está trazendo o mesmo problema que o Darwin trouxe. Então isso que você está falando é um non-secto, meu. Não assiste o vídeo, para na metade, né? Não entende. A teoria da seleção natural e evolução das espécies é muito maior que Darwin e Wallace. Transcende muito a origem das espécies. A pegar coisa que foi dito em 1850 é uma falta de conhecimento enorme. Ah, é engraçado, né? Quando o sujeito quer defender Darwin, aí se fala que a teoria evolutiva hoje, apesar de todas as diferenças, ela é essencialmente a mesma coisa que o Darwin falou, sem tirar nem pôr. Aí quando não convém, né, quando o Darwin fala um bando de asneira, aí tentam desassociar Darwin do darwinismo atual. Aí, bom, não é tão assim, ele falou muita bobagem, hoje a gente passou por isso aí, já tá uma coisa muito mais avançada. É assim, né, o evolucionista ele é escorregadio, ele muda de narrativa o tempo inteiro. É claro que Darwin e Wallace foram grandes pensadores, lançaram as bases de talvez a teoria mais bem fundamentada hoje em dia, mais bem fundamentada e comprovada. Nossa! Quando ele sobe num prédio, o Maicon, quando ele voa de avião, ele tá pensando assim, nossa, graças a Deus que teve o evolucionismo, senão eu não estaria dentro desse avião voando aqui. Quando ele pega o celular dele, ele fala, nossa, essa tecnologia aqui que levou a esse basicamente uma máquina com processamento elevadíssimo em cabo na minha mão foi por causa do estudo de evolução. Quando ele vê que a internet dele funciona e pensa nos satélites que foram lançados lá na órbita terrestre, ele fala: Nossa, graças a Deus que temos a teoria da evolução. Meu filho, você falar que a teoria da evolução é mais bem fundamentada
que qualquer das teorias vigentes aí funcionais da física, mecânica quântica, relatividade, ou a teoria geral do Big Bang, que é capaz de fazer previsões acuradas assim, com uma precisão de 0,0001 depois da vírgula, que é capaz de prever fenômenos antes mesmo deles serem observados. Você falar que o evolucionismo, que não consegue nem explicar explosão cambriana, diversidade, basicamente nada, só microevolução que consegue explicar mais ou menos. Está dizendo que essa é a teoria mais bem fundamentada. Se você perguntar para qualquer pessoa, pergunta para qualquer cientista aí, biólogo, qual foi o avanço para o bem-estar humano que o evolucionismo trouxe, a teoria da evolução trouxe? Eu tenho certeza absoluta que a única coisa que ele vai ser capaz de falar vai ser: agora a gente sabe que bactérias ficam resistentes a antibióticos, cara. Então, a gente pode tratar superbactérias. Que, por sinal, você não precisaria nem saber. E eu não considero seleção artificial evolução. Que, na verdade, você está tendo uma seleção artificial. Você está enfiando antibiótico, geralmente em uma adaptação que já é presente, e os indivíduos que já estão adaptados, eles permanecem porque os outros morrem. Se você quiser chamar isso de evolução, apesar de ser imposta pelo homem, meio de forma artificial, tudo bem. Então é isso aí o mérito do evolucionismo. Comparado a todo o resto das teorias da física, é essa a teoria mais bem fundamentada, de acordo com o Michael. Isso é uma palhaçada. É para dar risada uma coisa dessa. Quer dizer, a única coisa que o evolucionismo realmente trouxe para a sociedade foi eugenia, racismo científico, todos aquilo que eu falei no meu vídeo anterior sobre Darwin. Página número 18, senhor mostra uma incapacidade de entendimento sobre evolução grande. Me soa como eu não quero entender, logo está errado. Ou como eu não quero acreditar, não. Eu não entendo evolução. Então, os meus orientadores em Oxford, os meus atuais chefes, o pessoal do peer review, que revisou os meus artigos, foram publicados em revistas de fator de impacto 17, 6... são todos imbecis e não foram capazes de perceber que eu sou um completo panaca que não consegue entender evolução. Graças a Deus temos o Michael para apontar isso aí, que todos os cientistas não foram capazes de perceber. É muito bem conhecido por mecanismos evolutivos que um determinado caractere selecionado vem acompanhado de uma característica que não é selecionada por vantagem reprodutiva. Isso é muito bem explicado geneticamente. Inclusive, características desvantajosos para a sobrevivência podem ser selecionados. Ô, Michael, você nem sabe o que você está falando, cara. Por definição, uma coisa desvantajosa ela não pode ser selecionada. O que você queria ter dito e não soube falar, que você não sabe nada, é fixada. Sim, características deletérias podem ser fixadas. E o que você tentou descrever aí sem entender o que você está falando é o que nós chamamos de hitchhiking. Então eu vou usar termos técnicos porque eu tenho certeza que você sabe, porque você é um cara que conhece evolução. Quando você tem um SNP que confere alguma coisa adaptativa, mas ele está em link de desequilíbrio com um SNP que é deletério, por causa do linkage, há uma grande chance, se não houver uma recombinação que tire um de próximo do outro, que esse SNP deletério ele vai ser carregado junto com o SNP adaptativo. Se o fator de seleção do adaptativo for autossuficiente para compensar o efeito deletério do SNP negativo. Tá? É isso que você tentou explicar. Mas isso não quer dizer que está tendo seleção, como você falou, no SNP deletério. Ele está sendo carregado e sendo fixado, talvez, por causa do outro SNP. Mas assim que ele sair do linkage, ele vai ser eliminado. Tá? Na vasta maioria dos casos. Então você nem sabe do que você está falando. Mas tudo bem. Mas obrigado por tentar me ensinar genética. Inclusive, outro erro que me faz questionar se o senhor é realmente biólogo, o motor da seleção não é a reprodução e a sobrevivência, mas somente a reprodução. Se um característico favorece a sobrevivência, mas a longevidade não faz o indivíduo se reproduzir mais que o outro, não será selecionado. Quem falou isso? Agora, meu filho, vamos lá. Se você não tem nenhuma variação no sucesso, na capacidade reprodutiva de um organismo,
no ato reprodutivo, na capacidade de produzir esperma, algum caractere reprodutivo, não há alteração entre dois indivíduos, mas um vive mais do que o outro, então você há de convir comigo que, estatisticamente falando, se ele não tiver uma senescência reprodutiva, ele vai ter mais filhos do que o que morre mais cedo. O que está sendo selecionado aí nesse caso é sim a alta idade do bicho. O fato que ele deixa mais descendentes é sim fundamental, mas é porque ele está sobrevivendo mais. Então, de certa forma, é sim correto dizer que a longevidade está sendo selecionada. Né? Mas você, com a sua picuinha, sequer sabe interpretar o que está sendo dito. Né? Mas é o Michael, né? O que se hipotetiza, ainda bem que ele pelo menos admite que é uma hipótese, né? É que o cérebro grande nos deu uma capacidade de cognição maior, fazendo que possamos produzir ferramentas, por exemplo, e por consequência a sobrevivência e ainda por consequência a reprodução. Como deriva evolutiva que acompanhou esse cérebro grande, possivelmente veio nossa capacidade de simbologia e abstração. Meu Deus, eu tô tendo que repetir a mesma coisa em todos os comentários. Para fazer ferramenta, meu filho, você já tem que ser capaz de raciocinar, de abstrair. A coisa é um pacote. Tem como você vir gradualmente, não. Você coloca a origem da capacidade de fazer ferramenta antes da capacidade de abstrair. Isso é impossível. O raciocínio envolve a abstração, e por envolver a abstração e raciocínio, ele é capaz de. O indivíduo que raciocina é capaz de fazer ferramentas. E é isso que estamos tentando explicar, a origem dessa capacidade. E aí você coloca a origem dessa capacidade como sendo um acidente de outra coisa. Que é o que eu falei no vídeo, que é uma coisa absurda. Qualquer pessoa com 2 neurônios, para você. A capacidade mais impressionante de todo o universo surgiu espontaneamente, ao acaso, porque outra coisa foi selecionada. Isso não é uma explicação, cara. Isso é mágica. Tenho que me repetir, cara. O ponto importante é que é uma das hipóteses. Vários autores antropólogos sugerem hipóteses mais interessantes sobre o porquê da nossa capacidade de abstração, mas todos vão mais ou menos no mesmo caminho. É uma consequência de um cérebro grande com capacidade de autocognição. Então, se fosse assim, meu cara, então os golfinhos estavam fazendo uma reunião agora para pegar em armas e matar todo mundo e conquistar o planeta. Os elefantes, que são enormes, têm um cérebro grande, eles estariam aí, provavelmente, bolando como fazer tanques de guerra para matar todo o desgraçado que tirou presa deles no passado. Eles vão fazer uma revolta contra os caçadores de marfim. Porque se tamanho de cérebro significa ser inteligente e capacidade de abstração, então a baleia estaria agora dominando o mundo. Tá? Não vem dizer, eu quis dizer proporcional ao tamanho do corpo. Não, não foi isso que você falou tamanho. Então a baleia é o animal mais inteligente do planeta, de acordo com você. Tá? E é bom que ele se fala das hipóteses que os autores seguem, mas ele não seria capaz de citar quais são as hipóteses, né? Óbvio que não. Vamos lá. Esse argumento que não podemos confiar no nosso intelecto, já que é fruto de um processo evolutivo, é tão, mas tão tosco. É claro que não podemos. É claro que não podemos confiar. Finalmente, cara. Alguém finalmente entendeu o ponto e admitiu. Michael, eu retiro tudo que eu falei. Você é um gênio. Você entendeu, cara. Sem nem assistir o meu vídeo inteiro, você pegou o ponto principal. Nossa, eu vou fechar com. Acabando o comentário do Michael, a gente não precisa falar mais nada. É só isso que eu queria ouvir. Existe um fenômeno que exemplifica isso, a pareidolia, que ocorre quando enxergamos rostos onde não há, como uma carinha sorrindo ou triste na tomada. Isso ocorre porque nossos ancestrais foram moldados no ambiente a reconhecer padrões para que tenhamos rapidez na reação. Tendo conhecimento disso, dessa razão evolutiva, é óbvio que não vamos confiar na nossa capacidade de enxergar rostos. É isso, Michael. Meu Deus, você é demais, cara. É exatamente isso. A evolução, ela é dependente do contexto. Ela não tem antevidência. Ela não pode selecionar para algo que vai ser futuramente útil. Então ela vai, se houvesse a seleção da forma como os evolucionistas discutem,
ela selecionaria aquilo que tem aumento do sucesso reprodutivo de forma imediata. Então, do ponto de vista, como eu já falei, vou repetir pela última vez, que esse vai ser o último comentário. Do ponto de vista de percepção visual apenas, você pode se dar ao luxo de ser um evolucionista e achar que a sua capacidade de perceber o mundo do ponto de vista visual, de representação de imagens, ela é falha. Ela vai ser, algumas vezes, causar uma certa ilusão, mas na vasta maioria dos casos ela vai ser confiável o suficiente. Isso seria compatível com uma historinha evolutiva que seleciona para aquilo que é adaptativo no momento. Você não tem essa postura carefree com a razão humana. Você não faz um silogismo lógico, como eu já falei, e vai chegando, você lê as premissas, chega à conclusão, aí você para, não, pera lá, será que o processo evolutivo selecionou para minha capacidade de concluir corretamente a partir de um silogismo? Será que de vez em quando isso funciona, isso de vez em quando não funciona? Será que quando certos elementos do silogismo envolvem coisas que meus ancestrais nunca entraram em contato, eu vou ter menos credibilidade na minha conclusão? Não, você nunca faz isso. Você já parte do pressuposto de que a sua razão é acurada 100% dos casos. Você pode fazer um erro de raciocínio, mas a sua capacidade de conhecer a verdade, ela está lá sempre presente. E se você começa a negar que isso é o fato, como você acabou de fazer, então você não tem razões para confiar na teoria evolutiva. Porque ela exige que as suas capacidades de raciocínio, de conclusão a partir das dados empíricos sejam verdadeiros. Então você já está pressupondo que você é capaz de conhecer a verdade. Se você não é capaz de fazer o que seu cérebro fala, você não tem como confiar na teoria evolutiva, porque ela é produto de um indivíduo que está utilizando de sua razão que evoluiu aí de tal e tal forma. Então você entendeu, Michael. Obrigado, cara. Quem dera se todos os outros tivessem entendido isso. É exatamente esse o ponto. Você não tem confiabilidade no seu intelecto. Então, Michael, pare de confiar na teoria evolutiva e defendê-la nos comentários. Eu não tenho nem que confiar no que você está falando, porque quem não me garante que o meu cérebro às vezes não consegue conhecer a verdade do que está sendo dito? Quem garante que você consegue desenvolver um pensamento racional nesse contexto específico? Não dá para saber, né? Então, é isso. Ele vai falar que. Ok, ele vai falar que tem limitações cognitivas, que a ciência se vira com o que dá, mas é isso. Então, o Michael, para fechar com chave de ouro, ele concluiu exatamente aquilo que o nosso vídeo tinha sido desenvolvido, que era exatamente chegar a essa conclusão, que não dá para confiar. Então, obrigado, Michael. Você começou, você se contradizeu e eu adorei. Então, vou te dar esse prêmio de ser o último que eu vou avaliar. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Se querem que eu continue lendo o comentário de outras pessoas, tem mais de 400 ali, mas já deu mais de 1 hora de vídeo. Então eu acho que já deu. A gente pode parar por aqui. Foi divertido. Espero que os senhores tenham gostado também. Fiquem com Deus e uma boa noite e até a próxima.